Oi, eu sou o Vitor, esse é o Penso Logo Assisto, e com quantos fios de cabelo você passa a ser considerado um careca? A linguagem natural pode conter elementos surpreendentemente intrigantes dos quais a gente provavelmente nunca se daria conta se a gente não submetesse a algum escrutínio profundo e exigente do tipo que talvez só a filosofia possa proporcionar. E um desses elementos é a vagueza, que traz consigo questões que vêm intrigando os mais competentes pensadores há muitos séculos. A vagueza seria, em uma primeira análise, a propriedade de certos predicados ou categorias sintáticas de modo geral, como criança e careca, de admitir certos casos limítrofes e incertos, situados em certo limite de aplicabilidade do termo que tornariam indeterminadas as suas extensões. Isso é, casos onde não parece ser possível determinar se o predicado se aplica ou não. Por exemplo, pessoas de 2, 4 e 8 anos de idade estão certamente na extensão do predicado criança, e pessoas de 50, 71 e 87 anos de idade certamente não estão. Mas o que dizer, no entanto, de pessoas de 12 anos e 7 meses de idade? Outra característica considerada importantíssima para classificar os predicados considerados vagos é o fato deles admitirem pequenas variações. Se alguém com apenas 50 fios de cabelo na cabeça for considerado careca, então ele vai continuar sendo considerado careca caso perca ou ganhe um fio. Essas características da vagueza são suficientes para gerar certos problemas extremamente desconcertantes e de conclusões difíceis de aceitar, sendo de especial interesse para a filosofia, a lógica, a linguística e até para o direito. E o mais famoso deles é o chamado paradoxo de Sorites. Bom, mas antes da gente lidar com os problemas suscitados para a vagueza, é importante a gente distingui-la de dois conceitos muito parecidos: ambiguidade e generalidade. Essa distinção é importante não só por nos livrar de confusões adicionais ao tratar de um tema que já pode trazer tantas, mas também para ajudar a entender em mais detalhes o que está em jogo com a vagueza. Os três conceitos em geral se confundem porque é muito comum haver casos de termos que são ao mesmo tempo vagos, gerais e ambíguos. Filhote é um exemplo de um termo vago, ambíguo e geral. Ele é vago porque ser filhote admite casos limítrofes. Com que idade um cachorro deixa de ser filhote, por exemplo? É geral porque filhote pode se referir a machos, fêmeas, bichos de várias espécies, etc. E, além disso, ele é ambíguo porque pode apresentar dois significados: o de cria, em geral de animais não humanos, e o de cria imatura. Esse segundo sentido é o mais comum, mas o primeiro acontece em casos não tão incomuns quando alguém diz alguma coisa do tipo Lulu é filhote da Fifi, mesmo que Lulu já seja adulta agora. Bom, uma primeira diferença que se nota entre vagueza e ambiguidade é que as palavras são ambíguas diretamente, isso é, elas são ambíguas simplesmente pelo fato de admitirem mais de um significado. No entanto, ser vago é indireto. Um termo é vago se algum de seus sentidos possui casos limítrofes, incertos. Uma outra diferença é que é possível evadir a ambiguidade ao precisar o sentido usado sem sair do discurso usual, literal. Com a vagueza, isso não é possível. Se alguém quisesse, por exemplo, precisar criança como tendo menos de 12 anos de idade, a não ser que tivesse algum fim específico, estaria sendo estranhamente arbitrário. Ou seja, a vagueza conteria casos intrinsecamente indecidíveis na linguagem comum. Além disso, uma informação sobre um sentido alternativo para o termo não faria alguém perder confiança em alguma asserção contendo o termo. Ao passo que uma informação sobre um caso limítrofe envolvendo o termo, ou algo que aumente a sua generalidade, faria. Isso é, essas seriam informações com valor evidencial, a primeira não. Uma informação com valor evidencial é algo que serve como evidência mesmo, algo que aponta para alguma determinada posição em detrimento de outra e que faria com que alguém racional ajustasse as suas crenças ao receber essa informação. Por exemplo, a sua confiança na asserção "esse animal é um peru" não seria afetada ao receber a informação de que Peru também nomeia um país. Mas a sua confiança nas asserções "esse objeto oval não pode ser uma bola" e "esse bicho é um leitão" poderia ser abalada ao passar a saber, respectivamente, que existem bolas ovais, isso é, que bola é mais geral, e que ser leitão admite casos limítrofes, isso é vago. Embora a vagueza seja bastante similar à generalidade no caso que acaba de ser citado, afinal, vago é usado em contextos mais leigos como um sinônimo de generalidade mesmo, a vagueza, por conta de suas características de admitir casos incertos e de tolerar pequenas variações, possui a singular característica de gerar um tipo específico de problema, o chamado problema ou paradoxo de Sorites. Sorites em grego significa algo como pilha ou monte, no sentido de monte de coisas. O problema de Sorites, conhecido desde a antiguidade em diferentes versões, gira em torno do fato de termos vagos não terem um limite de aplicabilidade bem delimitado, de modo que apenas partindo de um caso bem delimitado de um termo vago, como uma pessoa de 1 ano de idade é criança, e de características de termos vagos, como tolerar pequenas variações,
poderíamos concluir algo absurdo e totalmente fora dos limites de aplicabilidade do termo. Como, por exemplo, uma pessoa de 80 anos de idade é uma criança. Um exemplo clássico, em mais de um sentido, é o do monte de areia. 1 milhão de grãos de areia são um monte. 1 milhão menos 1 grão de areia são um monte. 1 milhão menos 2 grãos de areia são um monte. E assim vai, até chegarmos ao absurdo de que 1 grão de areia é um monte. A conclusão parece obviamente absurda, mas também parece absurdo pensar que deve haver algum número específico de grãos, entre 1 e 1 milhão, a partir do qual um monte deixa de valer. Uma maneira comum de apresentar o problema de forma um pouquinho mais formal é essa aqui, chamada por alguns de storites condicional. Aqui o problema se dá numa série de condicionais, que são sentenças da forma se, então, representados por essa setinha, da seguinte forma. Bom, aqui esse P é um predicado vago, como é criança, é careca, não é um monte, e etc. E esse AN, onde N é um número natural, é uma expressão contendo um sujeito e um indexador da série storítica. Ele pode ser, por exemplo, uma pessoa com N anos de idade, uma pessoa com N fios de cabelo na cabeça, N grãos de areia, e etc. E a gente lê coisas da forma P, A, N, da seguinte forma. Se, por exemplo, o predicado P for é careca, e para acompanhar o termo AN contendo sujeito for alguém com N fios de cabelo na cabeça, então a gente lê PAN como alguém com N fios de cabelo na cabeça é careca. Bom, assim, esse argumento parte de uma premissa envolvendo algo sobre o qual não há controvérsia, como uma pessoa com 1 ano de idade é uma criança, ou uma pessoa com um fio de cabelo na cabeça é careca, etc. E usa o fato de predicados vagos admitirem pequenas variações para concluir gradualmente que alguém com qualquer número de fios na cabeça ou qualquer ano de idade, não importa o quão grande seja esse número, seria careca ou criança. Bom, o argumento parece claramente válido. Se você não sabe o que é validade, dá uma olhada no vídeo sobre dedução. Podendo a série inteira de premissas ser encadeada pelo modus ponens, que é o nome da forma de argumento ou regra de inferência mais famosa de todas. Se eu tenho que P implica Q e que P é verdadeiro, então eu posso concluir que Q também é verdadeiro. Bom, sobre o problema é importante dizer duas coisas. Primeiro, que é possível criar versões tanto com a série aditiva quanto subtrativa, chegando a conclusões opostas. A gente pode tanto concluir que qualquer quantidade de grãos de areia é um monte, como 1 grão, quanto que nenhuma é, nem 1 milhão, por exemplo. Isso torna as conclusões do problema ainda mais difíceis de aceitar, afinal, ambas as conclusões opostas seriam igualmente aceitáveis. Segundo, que há formas diferentes de apresentar o problema que seriam equivalentes, como a por indução matemática. Aqui, esse símbolo que parece um A de cabeça para baixo é o chamado quantificador universal, e ele pode ser lido como para todo. Assim, o que a premissa 2 quer dizer é simplesmente que, para todo número n, se o predicado se aplica a AN, ele também se aplicará a AN mais 1. É simplesmente aquilo que a gente já viu. Se alguém com N fios de cabelo for careca, vai continuar sendo com mais um fio. O fato do problema poder ser apresentado de diferentes formas é importante porque, se houver alguma solução para ele, ou essa solução deveria valer para todas as formas, o que parece ser um grande desafio, ou ela deveria mostrar por que é aceitável e que não vale para todas, o que parece implausível. Assim como ocorre com praticamente todo problema paradoxal, só parece haver 4 posturas diferentes para se tomar frente ao paradoxo de Sorites. A primeira é negar que expressões soríticas poderiam receber um tratamento lógico. A segunda é negar alguma premissa ou algumas premissas. A terceira é negar que o argumento seja válido. E a quarta é de aceitar que o argumento seria sólido, isso é, válido e com as premissas, e portanto a conclusão, verdadeiras. As abordagens do tipo 2, isso é, de negar alguma ou algumas premissas, são as mais comuns. E, dentre elas, duas vertentes principais são o supervaloracionismo e a das lógicas multivaloradas, que são as duas propostas que a gente vai ver em mais detalhes no segundo vídeo, que é a segunda parte desse vídeo aqui. Apenas como um breve comentário das outras propostas. Propostas do tipo 1 são praticamente inexistentes hoje em dia, por conta da rejeição de teorias da linguagem ideal e da crença na possibilidade de oferecer um tratamento lógico a fenômenos da linguagem natural, como a vagueza. Posturas do tipo 3 têm como adeptos geralmente pessoas que usam lógicas paraconsistentes para lidar com a vagueza, que são aquelas lógicas que rejeitam o princípio da não contradição. Como o sobrevaloracionismo, que é algo como o irmão gêmeo do mal do supervaloracionismo que eu mencionei, que a gente vai ver no próximo vídeo. E propostas do tipo 4 são geralmente um último recurso a que se recorre depois de uma descrença em qualquer outra possibilidade de resolução. Um exemplo de alguém que aceita isso seria o Peter Junger. Como a gente viu antes, um dos grandes problemas em aceitar a solidez do argumento é o fato de que ele pode produzir consequências opostas. Aí geralmente a pessoa vai escolher uma consequência só, como a de que não existem montes, não existem crianças ou carecas ou coisa do tipo,
por conta de outras considerações que não tem a ver com esse problema em específico. Bom, era isso para esse primeiro vídeo. Não deixe de ver a parte 2, quando ela estiver pronta você pode ver clicando aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe para todos os seus entes queridos. Um abraço no coração de cada um de vocês e até a próxima. E eu espero do fundo do coração não ter ofendido nenhum careca, criança ou um monte de areia com esse vídeo.